qual foi o seu principal parceiro de transmissão e como que era trabalhar com esses caras? Assim, você que se adaptava a eles que tinham que adaptar ao comentarista? Com o Luciano, eu que me adaptava a ele. Ele era o Luciano do Vale. Eu estava começando na televisão. Eu tinha medo de falar em microfone. E aí, com o Luciano, eu tremia para falar e tudo, ia na dele. Com o tempo, não sei se é bom falar aqui, com o tempo eu fui ver que ele não era coisa que ele gostava, então ele sabia muito pouco, né? Aí eu comecei a entrar mais e tal, ele aceitou. Com o Galvão foi a grande parceria, óbvio. E aliás, na corrida de Las Vegas 81, o Luciano tinha acabado de pedir demissão da Globo, que foi que ele criou aquele show do esporte na Band, lá, pô, ganhou muito dinheiro com aquilo. E o Galvão estava contratado, mas pensando na Copa do Mundo de 82, aquela coisa toda. E o Ciro José, que era o nosso diretor, falou para mim assim: o que você acha do Galvão ir fazer Las Vegas? Olha, Ciro, não quero opinar nada contra ninguém, mas o Galvão respira automobilismo, né? Ele fez aqueles testes de gasolina lá da Shell, uma vez de resistência. Tá? A turma dele era de automobilismo, né? O Washington Bezerra. Eu falei, mas aí, claro, o Ciro falou, não vou mexer com isso. Mas, enfim, de 82 em diante, foi meu parceiro até 2019, cara. Tá? Quase 30 anos. Uau. Não, 38 Quase anos. 40. Não, verdade. Ainda bem que nós não sabemos fazer contas aqui na... Galvão, eu não era vivo, então. O Galvão, vou dizer assim, não era um cara fácil, mas trabalhando. Fora dali, sentava para jantar, para beber. Nossa, cara divertido, agradável, muito engraçado. E ele tinha uma cultura esportiva muito grande, qualquer esporte. Então era uma delícia estar com ele até hoje. Sou padrinho de casamento desse casamento atual dele, com a Desirê. Então até hoje a gente se fala por telefone, não tem como encontrar, né? Encontrei no jantar da família Senna lá, me botaram na mesa ao lado do Gabriel, do Kim Antonelli, do Vettel, do Felipe Massa e do Lincoln. E ele, o Lincoln e eu. Cara, o Lincoln falava assim, pô, deixa eu trocar de lugar. Não, pelo amor de Deus, aí que ele não vai parar mesmo. Ele queria falar comigo entre ele e o Lincoln toda hora para mim. Cara, a noite inteira, porque o Galvão, assim, não é defeito, mas ele gosta de falar, fala demais, até o Kaká fala demais, né? Fala demais não, fala bastante. Grande amigo durante muito tempo. Cara, claro que tivemos os nossos quiprocós, né? Como diz o Galvão, o casamento longo, e casamento, ele fala casamento, porque eu vivia mais com ele do que com a minha mulher. Na época, pobreza não, começando, dividia quarto, óbvio, né? Então, dia e noite. E ele fala assim, é um casamento sem sexo, mas é um casamento, né? E qualquer casamento tem desavenças, e a gente teve esse problema em 90, começo de 89, fim de 89, começo de 90, que foi a época da briga com a Ayrton. E aí, por causa da briga, olha só, essa briga chegou ao conhecimento da Globo final de 90, acho. Final de 90, que foi o estouro mesmo. Né? Chegou ao final de 90. E o Boni era o diretor supremo. O Boni ninguém entende televisão com ele. Ninguém entende. Mas ele é muito... o modo dele dirigir é muito preto no branco, sabe? Lembro uma vez que o Nelson ganhou a corrida, foi aquela que foi ele e o Ayrton no pódio no Rio, e eu, naquela época, assim, 86. O entrevistador da Globo, que era como é que chama? Esqueci. O entrevistador da TV da casa, né? Você podia ir lá, então fiquei ali debaixo e tal.
Aí me puxaram, eu fui lá com o Nelson, com o Ayrton, falei um pouco com os dois, tá? E o Nelson aquela coisa. Fazia uma pergunta longa, mas isso, né? E a gente não tinha bem essa relação ainda. E o Boni, no meu ouvido, com o fone, falou assim, pô, pergunta mais, ele não quer te responder? Aí terminou, eu falei, o que podia falar, Boni, é assim, ele respondeu no jeito dele. Tá. Me despedi, a hora que eu desci, o Boni falou, ele tá te devendo essa, hein? Pagou muitas vezes, pagou bem pago. O Galvão era isso, o Boni era isso. A gente estava transmitindo uma corrida, por exemplo, Interlagos, Jacarepaguá. Você tem que transmitir, a lei da televisão, você tem que transmitir pelo monitor, porque o cara em casa está vendo aquilo que você está vendo. Mas, Jacarepaguá, você via a pista inteira, lá onde a gente ficava, tal. É impossível não, né? Você gosta de automobilismo. Eu falei assim, olha, o De César bateu lá na curva tal. O Boni entrou no ouvido. Ninguém está vendo isso. Você não pode falar. Você tem que falar o que está no vídeo. Esse era o jeito dele. Mas, cara, com carinho, falava grosso, mas com carinho. Tanto que quando ele lançou o livro dele, eu fui na noite de autógrafo do Shopping Guatemi e quem lançou junto com ele foi o Ricardo... Ai, meu Deus. O cara que todas as boates do Rio e tal, vai. Enfim. Aí já não Foi antes da minha época. Essa época... Ricardo Amaral. E o Ricardo foi o produtor do livro. Tá? Então eu chego lá, tem aquela fila monumental. Fiquei ali com o Bob Coutinho, meu compadre, meu ex-sócio. Ficamos tomando um champanhezinho e tal. Aí o Ricardo falou assim, foi lá até o Boni e falou com ele. Eu vi o Gerson assim, chama ele. Furar a fila, né? Mas, enfim. Eu pulei um negócio lá, o chamado dele. Fui lá, ele já estava assinando antes de eu chegar, ele falou assim, assinou assim, ao jornalista de maior sensibilidade que eu conheci. Você vê que era aquilo que ele sabia, mas tinha que dominar com rédeas curtas. Né? Mas é isso que dava certo.